Sejam todos bem-vindos ao DF em Pauta Podcast, onde nós estamos aqui mais uma vez contribuindo com a democracia, com o debate, levando informações, trazendo aqui pré-candidatos a deputado distrital, deputado federal, governadores, senadores e, quem sabe, traremos também candidatos à presidência da República. Hoje, nós estamos aqui com a professora Samara Mineiro, pré-candidata ao governo do Distrito Federal, no qual o nosso DF em Pauta Podcast agradece a sua presença. Seja muito bem-vinda, os microfones estão abertos para você e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer esse espaço, né? É muito importante a gente conseguir ter cada vez mais espaços realmente democráticos para poder apresentar todos os programas. E a gente está aqui agora no Distrito Federal com a nossa primeira candidatura ao governo do Distrito Federal pela Unidade Popular pelo Socialismo. Então, é uma alegria muito grande poder vir aqui apresentar, né, o nosso projeto, o nosso programa da Unidade Popular para a população do Distrito Federal. Ótimo. Hoje nós temos, então, muitos assuntos para tratar, mas a gente gostaria de começar sabendo quem é a Samara Mineiro. Eu sou uma brasiliense, né? Nasci aqui no Distrito Federal, nasci em Ceilândia, mas ainda criança me mudei para Sobradinho, que é onde eu moro até hoje. Sou professora da Secretaria de Educação, professora de Geografia, formada pela Universidade de Brasília. Comecei a minha trajetória na militância organizada em 2022, quando eu ingressei na Unidade Popular. Me filiei ali ao partido durante o processo de eleição, com o lançamento da nossa primeira candidatura à presidência da República na época, Leonardo Péricles. E naquele momento a gente tinha candidato aqui no DF para deputado distrital e deputado federal. E hoje o nosso partido já conseguiu crescer ao ponto da gente ter uma chapa completa. Então, nos lançaram, né? Que a gente fala que as nossas candidaturas são candidaturas da Unidade Popular, do partido. Eu estou representando ao governo, a gente tem a nossa candidatura ao Senado, do professor Guilherme, também professor da Secretaria de Educação, temos a nossa candidata a deputada federal Milena, o nosso candidato a deputado federal Durval, e aos distritais a gente tem a Bárbara Calista e também o Christian. Então, são todas lideranças de movimentos populares, de movimentos sociais e que estão aqui agora nesse processo eleitoral para poder apresentar o nosso projeto, né, por o Distrito Federal. Temos também a nossa candidata à presidência da República, Samara Martins, a única candidatura de uma mulher trabalhadora do SUS, negra, junto com a Raquel Brício, que é a vice-candidata à presidência. Então, a gente está bem forte aí nas eleições, mesmo sendo a nossa segunda eleição nacional, né? Maravilha! E assim, é bom que já mostrou a chapa completa, isso é muito bom. Essa sua experiência, tanto do movimento popular como de professora da Secretaria de Educação, o que ela vai contribuir você chegando ao governo do Distrito Federal? Eu acho que a nossa candidatura da Unidade Popular aqui no DF, comigo e com todos os outros candidatos, tem um fator que não é comum, que somos pessoas trabalhadoras e que vivem, de fato, a realidade da cidade, né? Então, a gente sabe os problemas do transporte público no Distrito Federal porque a gente usa o transporte público do Distrito Federal. A gente sabe os problemas da saúde aqui no DF porque nós usamos o Sistema Único de Saúde do DF. Eu sei e o restante das nossas candidaturas também, porque somos professores, muitos estudantes também, a gente sabe quais são os problemas da educação do Distrito Federal. E eu acho que faltam esses espaços para o povo participar. O povo muitas vezes é excluído dos espaços políticos, é colocado como se somente pessoas que são políticos de carreira, né, pessoas que estão ali representando interesses das velhas burguesias, dos grandes empresários, dos grandes bilionários, já estão ocupando esse espaço há muito tempo, e é excluído o povo desses espaços como se ele não tivesse direito ou como se ele não fosse capaz de participar desses espaços. E a gente vem com uma candidatura falando exatamente o contrário, falando, nós
sabemos o que a cidade tem de problema e nós devemos ocupar esses espaços e o povo precisa de opinar, de fato, não somente votando a cada 4 anos, mas tomar decisões em relação aos rumos do orçamento público e de todas as questões que o povo enfrenta na cidade. Interessante. Você deixou claro para a gente que a candidatura é do partido, né? Que você foi lançada junto com o partido. Mas onde foi o momento que a chave virou e você falou, eu vou ser candidata ao governo do Distrito Federal? É interessante isso, porque é isso. Em nenhum momento eu pensei assim, nossa, vou ser governadora do DF, né? Vou me candidatar ao governo do DF. Foi muito mais um movimento contrário. O diretório do partido avaliou as possibilidades que a gente tinha ali no momento, foi discutido com as bases também do nosso partido, né? Com os núcleos, com os filiados. Quem seriam esses candidatos, e me foi proposto, então, pelo diretório do partido, se eu poderia representar o programa do partido. E eu aceitei, assim, é claro que no começo dá uma preocupação, né, um receio, mas aceitei a tarefa com muita alegria de poder apresentar esse programa, né, para a população do DF. A União Popular é nova, né? Unidade Popular é nova, né? De 2022 para cá. Você é eleita governadora do Distrito Federal, vamos dizer que a população não concorda muito com a forma. Como que você traria o povo para próximo? A gente parte de um outro princípio. Eu só vou chegar no governo do Distrito Federal se o povo estiver com a gente. Porque diferente de outras candidaturas que têm um capital econômico muito forte por trás dessas candidaturas, que tem um capital político, dessa velha política, lá para poder financiar esses processos eleitorais, a Unidade Popular é um partido que a gente fala que é do povo pobre organizado. Então a gente não tem o dinheiro que os grandes milionários, que os grandes bilionários colocam à disposição, porque o nosso programa é um programa socialista. Então, não é de interesse dos grandes bilionários e também não é do nosso interesse receber esse tipo de dinheiro que comprometa a nossa linha política. E a gente não tem acesso, por exemplo, a fundo partidário. O fundo eleitoral que a gente irá receber vai ser de 0,7% para todas as candidaturas da Unidade Popular no Brasil inteiro. Então, é um valor muito insuficiente para a gente conseguir fazer a campanha eleitoral da forma como os partidos que já têm esse capital conseguem estar presentes nas rádios, nas TVs, e por isso que a gente agradece muito o espaço, inclusive, porque nós somos excluídos de debates, por exemplo. Então, para que a gente consiga chegar ao poder, o povo tem que estar junto. Não tem como a gente chegar nesse espaço de governança sem que o povo esteja com a gente. E aí, já analisando mais o governo do Distrito Federal mais profundamente, você hoje, como visualiza as ações do governo atual? Eu acho que para todo brasiliense que vive na pele os problemas de Brasília, esse governo ele é catastrófico. Eu acho que a Celina Leão tem feito um esforço muito grande de se desvincular de Ibanez Rocha, mas ela esteve nesse governo ao longo de todos esses anos. Então, ela é vice-governadora deste governo, deste mandato de Ibanez Rocha, e ela era da base aliada do governo no governo anterior de Ibanez. Então, não tem como ela se desvincular dos problemas que as pessoas vivem no seu cotidiano, né? E hoje, o caos na saúde é uma coisa que é muito grave, as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, as pessoas estão morrendo nas filas das UPAs. A gente tem hoje mais de 1 milhão de pessoas esperando um exame ou uma consulta pelo sistema público de saúde, o tempo médio de espera é de mais de 2 anos. Então é isso, as pessoas estão morrendo sem esse acesso à saúde. O transporte público do Distrito Federal é um verdadeiro processo de humilhação da classe trabalhadora. Colocam a gente em ônibus superlotados que demoram para passar. Eu acho que todo brasiliense trabalhador que depende do transporte público já teve a experiência de chegar na parada de ônibus e ver aquele ônibus indo e pensar, e agora eu não vou chegar a tempo porque vai demorar muito o próximo ônibus. Então, assim, é uma humilhação para a classe trabalhadora. O metrô sendo sucateado da forma como ele tem sido. Então, este governo de Celina Leão e Ibanez Rocha, ele é um governo que é catastrófico, que é extremamente problemático para a classe trabalhadora do DF.
Então, a nossa avaliação é essa. A classe trabalhadora vem sendo humilhada por esse governo. Então vamos lá, chegamos em janeiro de 2027, você eleita governadora do Distrito Federal. O eleitor do Distrito Federal lhe dá essa confiança. Quais são as primeiras medidas tomadas por você e pela sua equipe? A gente propõe uma frente emergencial de saúde, porque é isso, não é admissível que as pessoas morram na fila de um hospital sem ter tido atendimento, sem ter registrado uma ficha, sem ter tido aquele cuidado. Então, a parte de saúde no Distrito Federal ela é catastrófica. Então, a gente precisaria de fazer um processo para voltar com o orçamento público de fato para o SUS, então isso é fundamental. Hoje existe o IGES, que drena todo o orçamento público como uma forma de privatização. A gente não tem transparência desses gastos, o que é fundamental. E a gente precisa da contratação de 4.800 médicos, de 3.000 técnicos de enfermagem, de quase 2.000 enfermeiros. Farmacêutico, a gente sabe que falta mais de 1.000 farmacêuticos hoje na rede, sem contar psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Então, a nossa proposta seria fazer essa frente emergencial, fortalecendo o serviço público, obviamente, acabando com o IGES e fazendo o enfrentamento dessas filas na saúde. Junto com isso, uma outra proposta ali dos primeiros dias é que a gente retome o orçamento do transporte público para o setor público, né? Hoje a gente também tem uma drenagem do dinheiro do povo para as grandes empresas de ônibus que prestam um serviço muito ruim e que não tem transparência em relação aos gastos, né? Então, sempre afirmam que o GDF está devendo e que elas estão operando no vermelho, mas nunca largam o osso. Então, a nossa proposta é fortalecer a TCB, para que ela seja uma grande empresa de transporte público, para que a gente consiga fazer um enfrentamento construindo uma grande empresa pública, que seja patrimônio do povo e não de meia dúzia de empresários, e que a gente consiga dar um transporte público de qualidade para o povo do Distrito Federal. Então, essas são as duas prioridades. Claro que também a gente vai fazer um enfrentamento em relação aos problemas que a gente tem na educação, né? Eu sou professora e a gente sabe que hoje existe um déficit de professores efetivos na rede que representa quase 40% do total de profissionais. São vários profissionais que são contratados de forma temporária, de contratos extremamente precarizados, sendo que a gente tem aprovados no último concurso 3.000 que não foram nomeados. Então, não tem porquê não ter isso. E para finalizar, porque é isso, né? Os problemas do Distrito Federal são muitos, então são muitas tarefas de urgência ali que teria nesse começo. A gente precisa de uma auditoria completa do Banco de Brasília. A gente precisa de saber, é direito do povo saber qual é a real situação do BRB e como que a gente vai fazer para fazer o enfrentamento dessa crise. De nenhuma forma é possível a gente aceitar, enquanto população, enquanto povo do DF, que o patrimônio da população, que é o BRB, seja privatizado. Porém, a gente precisa de saber qual é a real situação para que a gente faça um enfrentamento com a participação ampla participação da população para que a gente consiga fazer esse enfrentamento. E, inclusive, confiscando os bens dos corruptos envolvidos no caso do escândalo do Banco Master para colocar esse dinheiro de volta no BRB, algo que ainda não foi proposto, que não foi exigido pela governadora, por exemplo. Então, a gente entende a gravidade da situação do BRB, porém, tem que ter muita responsabilidade para que esse patrimônio continue sendo do povo, mas que a gente não coloque o povo para pagar esse roubo que foi feito do nosso dinheiro com serviços congelados por 15 anos. Se você, então, chegando ao governo do Distrito Federal, como seria a solução para o governo, para o BRB? A nossa proposta é essa, a gente fazer uma auditoria em relação à real situação. Então, qual é, de fato, hoje, o rombo no BRB? Eu acho que vem sendo trazidos números, mas não foi feito um balanço financeiro do banco. Então, a gente precisa primeiro saber qual é a real situação.
Segundo, esse confisco imediato dos bens dos corruptos para que a gente consiga fazer um aporte inicial para o banco. A gente sabe que somente isso, e um rombo que é de bilhões de reais, não vai ser suficiente. Então, a nossa proposta também é rever todos os contratos de isenção fiscal que existem hoje e que somam uma quantidade muito grande, de aproximadamente 8 bilhões de reais, para ver quais isenções fazem sentido e quais não fazem. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a quarta maior frota de barcos, de embarcações do Brasil, e essas embarcações não pagam imposto. São 50 mil barcos que não pagam imposto. Por que o povo paga tanto imposto todos os dias e os grandes empresários e os grandes milionários, bilionários da capital não pagam esse imposto? Então, eu acho que hoje existe esse desequilíbrio. O povo está pagando muito imposto e os grandes milionários, bilionários não estão pagando esse imposto. Então, a gente precisa de reequilibrar essa conta para que a gente consiga aportar dinheiro para o BRB, mas sem colocar mais uma carga em cima da população que já sofre tanto, né, aqui no Distrito Federal. Você, como professora, qual que seria a avaliação da educação no Distrito Federal? Eu acho que a educação no Distrito Federal, ela vem sendo sucateada, e o que mantém a educação do Distrito Federal de pé hoje são os profissionais que dão a sua vida e que muitas vezes tiram dinheiro do próprio bolso para manter funcionando a escola da melhor forma possível, o que é um absurdo e é algo que é inadmissível. Não deveria um professor que já tem o penúltimo pior salário da capital vem tendo que tirar do próprio bolso recursos para fazer algumas coisas ali na escola, sendo que o Estado não coloca esse dinheiro na própria educação, né? Então, a gente tem essa situação, a gente tem uma grande quantidade de professores em contratação temporária, que é uma precarização do trabalho, e uma precarização também da qualidade do ensino para os estudantes, porque um professor está ali durante um tempo, mas qualquer problema que tem, esse professor sai e entra um novo. Então, imagina para uma turma de alfabetização de crianças ali de 7, 8 anos, ter mudança de 3, 4 professoras ao longo do ano. Como que isso não prejudica o processo de alfabetização? E isso vai sendo encaminhado, né, ao longo da trajetória escolar. A gente tem uma educação integral muito deficitária no Distrito Federal hoje. Faltam recursos, falta espaço, falta profissionais para que a gente consiga construir uma educação integral para os estudantes e não uma educação de tempo integral, né? Não é só pegar esses estudantes e colocar eles dentro da escola o dia inteiro. Você tem que fornecer esporte, cultura, lazer ali dentro daquele espaço. E isso não existe hoje nas escolas do Distrito Federal com a qualidade que deveria. Então, é importante que a educação, que todos falam que tem que ser prioridade, de fato seja. Tanto com a nomeação dos professores que foram aprovados no concurso e que não foram nomeados. Mais de 3 mil, né? Mais de 3 mil. Como a contratação de mais professores e outros profissionais. A gente vem defendendo bastante a contratação de psicólogos nas escolas, porque hoje a gente vive uma realidade de avanço da violência nesses espaços escolares. E quando a gente vai observar as escolas, poucas têm psicólogos que são profissionais que poderiam estar fazendo mediações, grupos de conversa, enfim, atuando dentro da sua especialidade para o enfrentamento dessa violência dentro dos espaços escolares. Faltam orientadores educacionais, faltam tantos profissionais nas escolas que é difícil que a escola funcione bem. Mas como fazer essa quantidade de contratações, que seja de contrato temporário ou até mesmo nomeação através do concurso público, com o orçamento apertado? De onde esse dinheiro vai vir? Pois é, hoje a gente vê que existe uma drenagem dos recursos do orçamento público para o setor privado. Então, por exemplo, em várias contratações, seja na de transporte, seja na da própria saúde, ou até mesmo da Secretaria de Educação, contrata-se empresas privadas para o fornecimento de serviços nas escolas, e esse processo de privatização, de contratação, a gente vai perdendo dinheiro público, que poderia estar sendo utilizado. Então, é importante que a gente faça essa reestruturação
dentro das prioridades do Estado. Inclusive, a gente defende o aumento, né, do repasse do Fundo Constitucional para a saúde e educação, para que a gente tenha um equilíbrio maior desses repasses e que a gente consiga, de fato, tomar as medidas necessárias para que a educação, de fato, seja uma prioridade e seja de qualidade para os estudantes, em primeiro lugar, e para os profissionais também. Então, é necessário dinheiro e a gente precisa de colocar isso como prioridade. Entendi. Vamos lá. O próximo ponto aqui que a gente precisa abordar e que você já iniciou a falar sobre ele é a questão da saúde pública. Que, assim, a gente tem tido pessoas em atendimento em UPA, em posto de saúde, em hospitais, filas. Como resolver isso? Eu acho que a primeira coisa é acabar com o IJSDF, obviamente, estudando uma forma para não prejudicar os profissionais que hoje já atuam nesse formato de contratação, mas isso é completamente possível, e a gente fazer a contratação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, e todos esses profissionais que podem fazer a gente conseguir dar fim nessa fila. Então, é isso. A gente avalia que é necessário uma frente emergencial de saúde, porque é um número muito alarmante. São mais de 1.200.000 pessoas esperando exame ou consulta. Pessoas esperando cirurgia. Inclusive, aconteceu com a minha mãe, dela ter um câncer há uns anos atrás, e tinham 600 pessoas na frente dela para fazer a cirurgia de câncer. Então, é um processo que as pessoas ficam morrendo na espera dessa cirurgia. A gente conseguiu resolver a questão, mas quantas famílias não conseguem? Esse seu programa de governo, que foi construído popularmente, né? Ele tem alguma proposta para novos hospitais, UPAs, ou atendimento nos hospitais que já estão e nas UPAs que já estão funcionando? A nossa proposta, fazendo esse enfrentamento dessas filas, né, e dando suporte às condições para que os hospitais, os que já estão prontos, consigam fazer, porque muitas vezes falta material, faltam profissionais, os que estão sendo construídos, que de fato eles sejam, que se terminem essas obras para que eles possam atender. Então a gente precisa de fazer esse enfrentamento imediato, mas um outro diagnóstico que a gente tem da saúde no Distrito Federal, que a gente tem uma das piores redes de atenção primária de todo o país. Então a gente precisa de fazer o fortalecimento dos postos de saúde, das clínicas da família, para que a gente faça esse atendimento primário da saúde, que a gente consiga evitar que as pessoas tenham problemas de saúde que se agravem ao ponto de virar uma urgência, uma emergência. Então, é fundamental que a gente, para além de isso, fortalecer os hospitais e UPAs que já existem, terminar a construção de todos esses que estão já sendo construídos, que a gente construa novos postos de saúde, novas clínicas da família, e que a gente consiga fazer um atendimento primário da saúde que permita com que a gente não tenha uma situação tão grave de urgências e emergências que são frutos da ausência de atendimento primário dessas pessoas que ficaram aí 2 anos esperando. Ao longo desses 2 anos, esse problema se agravou. Então, a saúde primária, ela é um espaço fundamental de ser investido, de ser construídos novos espaços e contratados os profissionais para que a gente consiga fazer esse enfrentamento do problema de saúde no DF. Você detalhou bastante a questão dos problemas da saúde, mas agora a gente precisa ver um outro ponto dentro da saúde. E os servidores? Os servidores da saúde, assim como os servidores da educação, trabalham muitas vezes em situações que são desumanas, assim, com uma sobrecarga de trabalho muito grande, com uma cobrança muito excessiva, e são esses profissionais que estão na linha de frente lidando com as pessoas e com as famílias das pessoas que estão doentes e que estão tendo seu direito à saúde negado, né? Então, existe esse processo de adoecimento dos profissionais, tanto da educação quanto da saúde, porque nós estamos lidando todos os dias
com esse sucateamento que é feito, né, nesses espaços. Então, é preciso de olhar com muita atenção, é fundamental que a gente tenha uma valorização desses profissionais e que a gente contrate novos profissionais, porque eles estão sobrecarregados, porque existe uma demanda muito alta e a gente precisa de dar as condições para que esses profissionais trabalhem, precisa de ter material, precisa de ter todo o suporte necessário para que eles consigam desenvolver o seu trabalho. E respeitando as cargas horárias, e respeitando o tempo de descanso, sem ter essa lógica produtivista que hoje é imposta, que os médicos e psicólogos e enfermeiras precisam de atender aquele paciente em tantos minutos, porque senão ele não atendeu no final do dia a quantidade de pacientes que deveriam. Então, e tudo isso é um processo de precarização do trabalho, né, desses profissionais, e que a gente precisa de fazer esse enfrentamento, porque todos os profissionais da saúde, da educação e de todas as áreas, eles precisam de ter uma vida digna, eles precisam de ter uma jornada de trabalho que seja equilibrada, que permita eles terem tempo de lazer, de descanso, de qualidade com a família, para que a gente consiga ter uma sociedade funcionando bem, né? Então, o primeiro ano de governo seu para a saúde seria com essa unidade, com essa equipe gestora diferente aí que você programou. Não é nenhuma equipe gestora diferente. Assim, a nossa proposta é o fortalecimento do SUS público. Então, é concurso e nomeação imediata. É a gente conseguir ir acabando com o IGES, para que o dinheiro não seja sugado e drenado para o IGES, e a gente fortaleça a parte pública. Porque esses profissionais, esses 4.800 médicos que faltam na rede hoje, não é que a gente vai deixar de precisar deles. Então, a gente faz um concurso e nomeia esses profissionais. A gente faz o concurso e nomeia os profissionais da enfermagem. Porque isso vai garantir que essa situação que a gente tem hoje, ela não aconteça de novo. Então, é necessário fazer essa frente emergencial, colocando esforços e a concentração desses esforços para acabar com essa fila de espera. Mas acabando a fila de espera é isso. A gente tem todo um sistema de atendimento primário da saúde que vem sendo desassistido e que pode ter essa realocação desses profissionais depois de fazer o enfrentamento dessas filas de espera. Um dos temas que é muito falado toda vez que estamos num processo eleitoral é a questão da segurança pública. Como você visualiza a segurança pública no Distrito Federal? A gente aqui no Distrito Federal tem, inclusive, um desequilíbrio, né, em relação aos gastos do DF com saúde, educação e segurança, né? A segurança tem 15 bilhões de reais, enquanto a saúde tem um pouco mais vão ser quase 6 bilhões, quase 8 bilhões, 7,8 bilhões, e a educação ali com menos do que isso. Então, a nossa proposta é uma segurança pública que seja de ciclo completo, né? A gente defende a desmilitarização da Polícia Militar. E aí, quando a gente fala de desmilitarização da Polícia Militar, não é que a gente vai demitir todos os policiais que hoje estão contratados e que eles não vão ter mais emprego. A nossa proposta é que essa lógica de polícia militar vinculada ao Exército, ela seja substituída por uma lógica de policiamento completo. Então, integração da Polícia Civil e da Polícia Militar, acabando com a parte militar, e que essa polícia seja a responsável pela investigação e pelo patrulhamento, fazendo o combate mais integrado do crime, né? Ali que a gente tem na nossa capital. Essa proposta, ela também se relaciona com a construção de espaços coletivos, né, de conselhos de segurança dos bairros, para que também seja identificado quais são os principais problemas de segurança enfrentados naquela comunidade. Na verdade, a ampliação desses consegues, né? Isso, que já existem, né? Exatamente, que é uma política que é importante e que faz um enfrentamento mais integral, né, do problema de segurança, e não de forma pontual, e não de forma que muitas vezes não dá cabo, né? A gente, inclusive, hoje, no Distrito Federal, eu acho que grande parte do sentimento de insegurança. Primeiro que a gente tem dois problemas de segurança pública que são gritantes, que é em relação aos feminicídios, a violência contra a mulher. Hoje é
uma epidemia que o Distrito Federal e o Brasil enfrenta, e que dificilmente dentro dessa lógica de polícia militarizada vai ser enfrentado, né? Porque é isso, existe uma lógica de violência contra a mulher que não pode ser enfrentada dentro da militarização. E a gente tem também os roubos, os assaltos, né? Os furtos, tendo ali a liderança, né, em relação aos crimes que são cometidos hoje no Distrito Federal. Então, a política de segurança pública, ela também passa por um enfrentamento dos problemas sociais que o Distrito Federal enfrenta, né, em relação à falta de emprego, falta de renda, falta de moradia, falta de alimentação adequada. Tudo isso vai gerando um processo de disfuncionalidade social que faz com que aumentem os crimes, né? Então, precisa de ir na raiz também. Então, na problemas. verdade, você defende um policiamento de prevenção. Isso, e acabando com essa lógica da militarização. Então, desmilitarizando a polícia militar. Porque essa lógica de militarização que foi herdada da ditadura militar e que coloca como se houvesse um inimigo, né? E aí o inimigo dentro do exército geralmente são os outros países que podem te invadir, os outros exércitos. E aí é reproduzida essa lógica na polícia militar que lida com a população no cotidiano e que coloca essa lógica de existe um inimigo a ser combatido e exterminado, o que é mais grave. Então, é preciso mudar essa lógica da estrutura da polícia militar para que a gente consiga ter um enfrentamento mais completo da questão de segurança no Distrito Federal e no Brasil. Esse modelo de desmilitarizar a polícia, você, para desenvolver esse seu plano de governo, você pegou algum outro modelo em algum outro país que possa servir de exemplo? Porque muitas vezes a gente fica distante para que o eleitor do Distrito Federal possa compreender a sua ideia, que é boa, mas a gente precisa compreender. Vamos ver qual que seria, como foi que você chegou nessa ideia, como foi que o seu partido chegou nesse entendimento. É ótima, assim, essa colocação que você faz pra gente, porque, na verdade, como a gente cresceu nessa lógica e como isso é herdado de muitos anos, parece que é natural e que todo canto é assim. Mas, na verdade, a polícia que fica no cotidiano da população ser militarizada é uma exceção no mundo. Então, a maior parte dos países do mundo não tem polícia militarizada, não existe polícia militar. Existe o policiamento que é realizado ali com a população, mas que não é militar. Por exemplo, no Reino Unido. O policiamento que é feito nos espaços, aqueles policiais que ficam lá quando a gente vê as imagens de Londres, eles não são policiais que têm armas, muitos deles. São policiais que fazem ali o patrulhamento e tudo mais. Se for necessário um reforço, eles chamam a polícia especializada. Mas isso no Reino Unido, por exemplo, é algo real. Outro lugar do mundo que não tem polícia militar é a Alemanha. Então, quando a gente vai olhar esses outros países que são ditos como desenvolvidos, né, países industrializados, muitos deles não têm a polícia militar. Então, essa realmente é uma lógica herdada do processo de colonização que foi feito no Brasil, da nossa ditadura militar, que foi um processo muito violento, e que é exceção no mundo justamente por criar essa lógica de inimigo interno dentro da própria população, que é uma aberração. Inclusive, no relatório que teve da Comissão da Verdade, né, que houve a investigação dos crimes da ditadura, é recomendado. Uma das recomendações é o processo de desmilitarização da polícia militar. E a gente vê hoje, pela ONU, uma preocupação muito grande em relação à violência policial no Brasil, né? A gente tem índices muito elevados, inclusive de assassinatos cometidos pelas polícias militares e também de morte desses policiais, né? Então, é uma polícia que é muito violenta, tanto para quem é a população, quanto também para o próprio policial que entra nessa lógica militar. Nosso jornal está sendo acompanhado não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. Muita gente fora do Distrito Federal entende que Brasília é só o plano piloto. E nós temos uma desigualdade muito grande.
Você foi moradora de Ceilândia, sabe muito Sim. bem disso, como que é na Ceilândia, como que é em Sobradinho. Eu já moro em Planaltina. E assim, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, né, Braslândia, que são extremos, né, daqui. Qual que seria, então, uma política do seu governo para poder tentar tratar todos como iguais, para que a mesma política pública que chega aqui no plano piloto chegará lá em Planaltina, em Ceilândia e no Paranoá? Isso é interessante até de você mencionar, assim, porque realmente, né, as pessoas inclusive falam de Brasília, que Brasília é muito seguro. Mas qual Brasília que é segura? Brasília é um lugar muito arborizado, enfim, tem muitas árvores pela cidade. O plano piloto tem um processo de arborização realmente forte, mas na Ceilândia, por exemplo, já não é tão presente. Na periferia de Sobradinho, que é onde eu moro, que eu ainda não moro no centro de Sobradinho, né, quase não tem árvore. Então, realmente existe essa desigualdade. Existe a desigualdade em relação à rede de transporte, por exemplo. Então, é muito mais fácil você se locomover aqui no centro da capital do que você se locomover das periferias para o centro, né? Então, é fundamental que a gente faça essas políticas chegarem em todos os espaços. Por exemplo, o investimento em transporte. É um investimento que vai chegar com bastante força nas regiões administrativas, que não são plano piloto. É fundamental que a gente também fortaleça os espaços dos pequenos comerciantes, dos médios comerciantes ali naquele local, que hoje em dia pagam muitos impostos enquanto existem isenções fiscais milionárias para as grandes empresas, que vai engolindo esse pequeno comércio, né? E que vai enfraquecendo essas redes no próprio território. A gente precisa, por exemplo, uma política muito importante para um equilíbrio maior em relação ao centro e periferia, é a construção de moradias populares pelos próprios movimentos sociais. Então, a gente fazer frentes emergenciais também de moradia. E aí a gente gera emprego, a gente gera renda naquele território e a gente resolve um problema muito grave que tem no Brasil e aqui no Distrito Federal, que é em relação ao déficit de moradia. 100 mil pessoas no DF não têm uma moradia apropriada para se viver. Então, o que seria uma construção a partir dos movimentos populares, então quebrando um pouco da lógica que existe hoje no DF, que é do enriquecimento das grandes empreiteiras, né, dessas grandes empresas, mas trazendo esse orçamento para o povo, né, e para que o povo decida. Eu acho que as estratégias de descentralização passam muito também por ouvir os movimentos sociais, por ouvir as entidades de trabalho, para que a gente consiga fazer a avaliação junto com o povo, junto com os trabalhadores, de qual é a melhor forma da gente fazer o fortalecimento desses territórios que não são centrais e que são periféricos. E aí, como você já começou a entrar num assunto muito interessante, que é emprego, renda, economia, qual seriam as suas propostas para poder desenvolver empregabilidade, tanto para o jovem como para... Porque a gente tem que, quando fala de emprego, muitas pessoas direcionam só para o jovem. Mas tem muita gente que está, muitas vezes, saindo do mercado de trabalho com 35, 40, 50 anos, e aí também tem que pensar nele. E como pensar nisso? Qual seria a proposta para emprego, renda e economia? Eu acho que quando a gente propõe fazer... É isso, assim, a cidade, ela funciona tudo de forma muito integrada, né? Então, quando a gente propõe, por exemplo, a recomposição dos quadros de funcionários do GDF, do Distrito Federal, na saúde, na educação e em todas as áreas que a gente sabe que faltam hoje, né? Existe a farra dos comissionados, um monte de cargo político ali que serve para as mediações dessa velha política e faltam concursos públicos. Então, por exemplo, o fortalecimento de concursos públicos já é uma proposta de emprego, né, e de renda para alguma grande parcela da população que ou não tem emprego ou está em algum emprego precarizado. E quando a gente fomenta esse setor, a gente também aumenta, né, o aporte de dinheiro em todos os outros setores que a gente tem na nossa capital. Então, a parte de lazer, de alimentação, todas essas outras áreas, elas são favorecidas também com o aumento do emprego, por exemplo, do aumento da quantidade de servidores públicos no DF. Além disso,
essa questão dos pequenos empreendimentos, né, das pequenas empresas, dos comércios locais ali, para a gente conseguir descentralizar. Precisa de ter um fortalecimento dessas políticas no próprio território para gerar emprego, para gerar renda e para a gente trazer um pouco dessa perspectiva, né? Você falou da juventude, eu acho que é interessante a gente apontar que houve uma pesquisa recentemente que grande parte da nossa juventude não vê motivo para viver. Então, é isso que o capitalismo oferece para os nossos jovens. É um mundo no qual eles têm educação da pior qualidade quando tem, sem perspectiva de um emprego digno, colocando a nossa juventude para trabalhar numa escala 6x1, com um salário mínimo que é de R$ 1.600 e que a pessoa não consegue ter uma vida digna. Então, a gente aumentar em 100% o salário mínimo também é uma política para a juventude, que vai conseguir ter uma perspectiva de futuro. A gente acabar com o fim da escala 6x1, ela também é uma política para a nossa juventude. E aumentando e acabando a 6x1, a gente consegue também ter o aumento dos postos de emprego, né? Porque vai precisar de mais gente trabalhando. Existe uma categoria, inclusive, que tem crescido bastante no mundo inteiro e no Brasil e em Brasília, principalmente, que é os motoristas de aplicativo. O que eles poderiam esperar do governo da Samara? A gente tem a proposta de, inclusive, ver e acompanhar e pesquisar e construir uma alternativa para os aplicativos que já são hegemônicos, né? Que a gente tem a Uber, o iFood, o 99, que são empresas que lucram com o trabalho desses trabalhadores, mas sem ter nenhum gasto operacional, né? Então, o motorista ele tem que comprar o carro, ele tem que pagar gasolina, ele tem que pagar um imposto, e a Uber ainda fica com uma grande parcela, né, do valor daquilo ali. Então, a nossa proposta é a gente fazer um aplicativo autogerido e organizado pelos próprios trabalhadores, para que se consiga ter um equilíbrio maior em relação a essa distribuição, né? Em relação ao valor que fica com a empresa e o valor que fica com os motoristas. Além disso, a gente vê como fundamental a construção de espaços para descanso, para poder comer, para poder usar o banheiro. E a gente sabe que já existem algumas iniciativas hoje no Distrito Federal disso, mas que são muito insuficientes em relação à quantidade de trabalhadores que estão, né, nesses aplicativos. Então, é importante a gente garantir a dignidade desses trabalhadores, com banheiros, com espaços para eles poderem comer, descansar, porque não existe uma pessoa trabalhar várias horas ali sem ter um espaço básico como um banheiro. E, inclusive, a construção de uma empresa ali dos próprios trabalhadores já também faria com que não houvesse essa necessidade de tantas horas, né, trabalhando. Muitos trabalham 12, 14 horas para conseguir ter um salário ali que seja razoável para eles conseguirem se manter. Então, também trazer os trabalhadores para conseguir procurar uma lógica que faça mais sentido, né, para eles. Hoje, a gente tem percebido o DF crescendo urbanamente demais. Como trabalhar isso e, ao mesmo tempo, fazer uma preservação ambiental? É uma questão muito importante e eu acho que um dos maiores entraves para a preservação ambiental e para o aumento dessas construções aqui no Distrito Federal é o processo de especulação imobiliária, que é brutal, feroz no Distrito Federal. E a gente tem uma grande quantidade de imóveis vazios que servem só para aumentar o preço dos aluguéis e dos imóveis que já estão no mercado e que fazem com que seja necessário, né, a construção de novas moradias. Então, o primeiro passo para a gente dar é o de enfrentamento dessa especulação imobiliária, inclusive sendo um dos espaços de aporte financeiro, né, de arrecadação para o Estado, com um imposto progressivo desses imóveis que estão vazios sem cumprir a sua função social. Na nossa Constituição, a gente tem que todo imóvel deve
cumprir uma função social. Quando tem vários apartamentos trancados servindo para especulação imobiliária, esses imóveis não estão cumprindo a sua função social, eles não estão a serviço da sociedade. Então, por que não aumentar progressivamente a taxação desses imóveis que estão vazios a serviço da especulação imobiliária para pressionar para que eles voltem para o mercado e que a gente faça o enfrentamento desse déficit de moradias e que a gente consiga, por exemplo, não ter a necessidade de construir tantos imóveis, inclusive com o processo de degradação ambiental, né? E aí, como seria também a sua relação com os deputados distritais? São 24 deputados dos mais variados partidos, a maioria oposição ao seu partido. Como seria essa relação? Quando você me perguntou no começo, por exemplo, como a gente ia fazer para trazer o povo, e eu trago para você que a gente só chega lá com o povo, é um pouco da nossa relação com a Câmara Legislativa. A gente tem um programa que a gente está apresentando para a população do Distrito Federal e a gente está falando que esse é o nosso programa e a gente quer ganhar para cumprir esse programa. Inclusive, por isso que a gente fala tanto de todas as candidaturas, porque todas as candidaturas estão a serviço desse programa. Esse programa, ele vai estar lá para ser cumprido. Todos os deputados que quiserem se somar para poder construir esse programa com a gente serão muito bem-vindos. Agora, a partir do momento que não tenha esse acordo, a gente não vai rebaixar o nosso programa, a gente vai trazer o povo para essa equação. A gente vai trazer o povo para as mobilizações e falar: é de interesse da população que a gente faça uma frente emergencial de saúde, que a gente acabe com o IGES e que a gente contrate de forma pública, né, com o fortalecimento do SUS público, esses profissionais. Eu acredito que para a população do Distrito Federal isso seja fundamental. Então, se os deputados que são eleitos para representar os interesses do povo não estiverem representando esses interesses, a gente chama o povo para vir pressionar de novo, para que esses deputados se lembrem a quem eles estão a serviço, né? Durante o período eleitoral, todos estão a serviço do povo e conversam com o povo e estão ali disponíveis. Depois que são eleitos, eles esquecem que o povo existe e ficam muitas vezes defendendo seus interesses próprios, os interesses dos grandes empresários que financiaram as campanhas. Então, a nossa proposta é de participação política para além das eleições. As pessoas elas precisam de estar mobilizadas, elas precisam de estar participando da tomada de decisão para que de fato seja um governo democrático. Então, a nossa proposta é essa. Todos os deputados que quiserem se somar a um programa que foi aprovado pelo povo e que é de interesse do povo, serão muito bem-vindos. Aqueles deputados que não forem a favor, e caso essa correlação de forças ela esteja desproporcional, né, são uma maioria de oposição, a gente traz o povo de volta para essa equação. Eu acho que a gente teve experiências muito positivas em relação a isso. O avanço do fim da escala 6x1, por exemplo, mostrou para os deputados que estavam ali lutando com unhas e dentes para que isso não fosse votado, inclusive trucando, né, falando que ia colocar a 7x0. O povo foi para a rua, fez greve e eles votaram a favor. Agora o Senado está sentado em cima do fim da 6x1, porque também houve algumas desmobilizações, assim. Então a gente precisa de voltar para a rua, inclusive, para mostrar para os senadores que o povo quer isso, porque eles vão ter medo. Porque, no fim das contas, eles estão lá para representar o povo. Então, por que eles não estão representando esses interesses? Preciso de fazer essa pressão. A votação da PL da bandidagem, que a gente chamou na época, também foi um outro exemplo, né? Eles estavam querendo aprovar ali para que eles não fossem julgados pela justiça. E aí o povo foi para a rua e falou: a gente não vai aceitar isso. E a gente venceu. Então, a nossa proposta é essa. Trazer o povo para fazer a defesa desse programa político e para lembrar os deputados a quem eles estão a serviços, né? Não é o Estado que está a serviço deles, eles estão a serviço do povo. Claro que a gente não sabe qual será o resultado das urnas, porque os eleitores que irão decidir. Mas, caso você eleita ao governo do Distrito Federal, como será a relação com o presidente? Bem, lembrando que o presidente vai ser trocado também, ou não. Não sei, né?
A gente vai precisar de esperar para ver o resultado das urnas, mas eu espero que a minha xará seja a presidência da República, Samara Martins, que vai estar tocando aí esse mesmo programa, porque é isso, nosso partido tem a defesa, claro, obviamente, dentro das suas especificidades, né? É o presidente do país, sendo governadora do Distrito Federal, mas a nossa defesa por saúde de qualidade, educação de qualidade, emprego e renda para todo mundo é a mesma. Então, eu espero que seja Samara Martins a presidenta eleita para os próximos 4 anos do Brasil. Caso não seja, eu acredito que isso deve ser construído de uma forma que atenda ao programa que a gente tem apresentado. Então, é a mesma lógica da Câmara Legislativa. A gente tem um programa e a gente vai fazer a defesa desse programa, seja com o presidente, seja com os deputados, seja nos espaços, né, que é da política que vão exigir para que ele seja colocado em prática. Sempre com diálogo e trazendo o povo para dentro do... Claro. Com muita transparência. Dessa conversa. Exatamente. Essa política das portas fechadas, das reuniões de cafezinho, onde o povo não sabe o que é discutido e, de repente, aquilo ali sai, não é a política proposta pela Unidade Popular. A nossa proposta é total transparência em relação aos acordos, aos diálogos que estão sendo feitos e trazer a opinião do povo para essa discussão. Aonde o povo achar que a gente tem que avançar, a gente avança. Aonde achar que tem que recuar, mas isso sempre com a participação popular, que é o nosso principal foco, assim, é o povo que tem que decidir. Não é meia dúzia de pessoas que se acham no direito de decidir a vida de milhões de brasileiros. Alguma coisa específica que a gente não tratou que você gostaria de trazer? Eu gostaria de dizer que a Unidade Popular é um partido construído pelo povo trabalhador do Distrito Federal e do Brasil. Nós somos um partido construído por vários movimentos sociais, o movimento de mulheres Olga Benário, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o movimento luta de classes, o movimento de jovens, né, o JR. Então, eu queria convidar todas e todos a conhecer a Unidade Popular, a conhecer os nossos movimentos sociais e aqueles que se identificarem com a nossa linha política, com a defesa que a gente faz, que venha construir com a gente o partido. Porque a eleição, ela vem e ela vai passar, mas a luta, ela deve continuar. A gente precisa de estar constantemente em luta, porque tudo que a classe trabalhadora conquistou até hoje foi a partir da luta organizada. Então, eu convido todas e todas que estão escutando esse podcast, esse espaço que foi aberto a gente, para vir conhecer a Unidade Popular, vir conhecer o nosso programa, o nosso projeto de país e a se somar, gente. Eu quero aqui agradecer a oportunidade e a sua presença aqui conosco no DF em Pauta, que contribui com as eleições de 2026, no qual nós trazemos candidatos com propostas, com debates, com diálogos, para cada eleitor tomar a sua melhor decisão no dia das eleições, salvo engano, 4 de outubro. Então, ficamos por aqui, agradecemos a cada não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, divulgue a todo mundo, porque é muito importante o debate democrático. Um abraço a todos e até mais.